Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Tema de hoje, Lei do Sinase, comigo, professor Edinael. Pessoal, vamos estudar aqui, né, o sistema, né, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, beleza? Então, temos aqui essa lei, a Lei do Sinase, que é a Lei 12.594 de 2012. Professor, por que é que o senhor está insistindo em nos mostrar a lei? Primeiro, porque você vai estudar uma lei, você precisa se certificar que realmente trata-se desta lei que você está estudando, tá bom? Um número a mais, um número a menos, pode confundir e complicar tudo. Então, para você não estudar a lei errada, a lei do SINASE, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, é a lei 12.594 de 2012. E segundo, porque o número da lei é cobrado em prova. Ah, professor, mas isso já foi há muito tempo. Não, eu vou te mostrar daqui a pouquinho que recentemente, salvo engano, ano passado, Banca e Decap, né, a banca cobrou o número da lei em uma de suas questões, tá bom? Então você precisa aí já ir se familiarizando com esta lei, tá certo? Olha só, o artigo 1º diz o seguinte: esta lei institui o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Pessoal, tem muita informação que a gente retira só do artigo 1º, tá certo? Ó, vamos lá. Primeiro, essa lei, ela cria o SINASE, né, que é o sistema, a gente vai ver que é esse conjunto, né, de atendimento, né, do socioeducativo, e também regulamenta a execução das medidas. A gente vai ver que as medidas, elas podem ser executadas nos próprios autos, ou seja, durante o procedimento, e após os autos, ou seja, durante a própria execução de cumprimento, tá certo? De uma determinada sentença. Então, tem duas formas de executar as medidas. E quais são as medidas que são destinadas a adolescente? Eu posso aplicar quais medidas ao adolescente? Primeiro, eu posso aplicar as medidas de proteção e também as medidas socioeducativas, tá certo, gente? Como as medidas de proteção, elas já são aplicadas à criança e você estuda muito isso lá no ECA, a nossa aula ela vai limitar a estudar aqui as medidas que são exclusivamente aplicadas ao adolescente, que são as medidas socioeducativas, beleza? As medidas socioeducativas. E aí a gente vai ver, né, a liberdade assistida, a gente vai ver a advertência, a gente vai ver a prestação de serviço à comunidade, a internação e a semi-liberdade, tá certo? Essas cinco são as 5 medidas socioeducativas, rol taxativo, né? Ou seja, não pode ter outras medidas além daquelas previstas no artigo 112 do ECA, beleza? Agora, o SINASE, né? O SINASE é quem realmente de fato vai regulamentar a execução dessas medidas, tá certo? Quando a medida for aplicada, tem que observar o que é que diz o SINASE a respeito do procedimento, né? A respeito ali, tem que ser feito um plano individual de atendimento. Então, tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula, beleza? Ao adolescente que pratique ato infracional. O conceito de ato infracional nós estudamos na aula de ECA, né? Ato infracional é aquela conduta que é praticada, né, pelo adolescente ou pela criança e que tem previsão ou no Código Penal ou nas leis de contravenções penais, tá certo? Então, qualquer conduta que é considerada crime ou que é considerada ato infracional, quando praticado pelo adolescente, é considerado ato infracional, tá certo? Quem não assistiu a aula de ECA, recomendo ó, que assista, porque lá tem todos esses conceitos, beleza? Ó, vamos ver aqui agora como foi cobrado em prova. 2023, né? Recente. Eu falei 2024, mas não deixa de ser recente. Concurso para agente socioeducativo, ó, IASES, lá do Espírito Santo. Dentre as opções citadas abaixo,
Assinale a alternativa que corresponde à lei que institui o SINASE e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratica um ato infracional. Pessoal, essa 8.080 aqui, ó, não, aqui tá parecendo mais a lei do SUS. Também não, ó, nosso gabarito aqui é letra C. Basta que você reconheça a lei, certo? A lei 12.594 de 2012 para você acertar. Talvez a de baixo confundiria, né? Que é a lei 12.459. Opa, aqui, tem dois números iguais, né? Então, veja, a banca não tá para brincadeira, tá bom? Então, importante é você já se familiarizar com a lei. Beleza? E agora bora entrar no tema. O que é SINASE? Pessoal, a resposta para o que é SINASE, ou o conceito de SINASE, nós extraímos lá do parágrafo 1º do artigo 1º. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios. Veremos daqui a pouquinho quais são os princípios aplicados aí no cumprimento, né, na execução das medidas socioeducativas, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital, municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, tá certo? Então, o SINASE, ele vai trazer também, né, políticas e programas de atendimento ao adolescente, vai trazer ali plano de atendimento ao adolescente, tá certo? Tem institutos que a gente acaba estudando muito lá no ECA, tá certo? Isso é verdade. Tem muita coisa que a gente vê no ECA, agora tem casos que é específico do próprio SINASE, tá certo? Então a gente vai trabalhar naquilo que é oriundo do próprio SINASE. Por exemplo, o SINASE ele vai trabalhar com a execução das medidas socioeducativas. As medidas de proteção você estuda no ECA, apesar de ser aplicado também ao adolescente, mas o estudo é feito lá dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. O SINASE, ele se limitou apenas ao tratamento com o adolescente, tá certo? Até por conta de ser um tratamento mais rigoroso, né? Um tratamento aí mais que exige uma atenção maior, por isso que foi criada uma lei regulamentando essas execuções. O que é que pode, o que é que não pode, tudo isso veremos aqui. Olha só, vamos dar sequência aqui, né, à nossa aula. Formas de execução e medida socioeducativa. Pessoal, tem execução das medidas que podem ser feitas no próprios autos da ação. Ou seja, durante a ação de aplicação da medida socioeducativa. Por exemplo, medida de proteção, advertência, obrigação de reparar o dano. Isso daqui pode ser aplicado, né? Pode ser aplicado nos próprios autos da ação. Então, quando o Ministério Público ele representa, o MP representa por uma medida, né? Se essa medida for medida de proteção, aquelas que a gente estuda lá no artigo 101 do ECA, as medidas de proteção, que são aplicados tanto à criança, bem como adolescente, eu não preciso aguardar o encerramento do processo da ação. Pode ser aplicada nos próprios autos da ação, ou seja, durante a ação, tá certo? Então, se for medidas de proteção, advertência e obrigação de reparar o dano, aí pode ser aplicado nos próprios autos. Agora, quando se tratar de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, aí só pode ser aplicado, olha só, na ação de execução dessas medidas, tá certo? Então não confundam medidas que podem ser aplicadas nos próprios autos com medidas que são aplicadas durante o cumprimento de ação de execução. Beleza? Pessoal, olha só, questão de 2025, né? Como é chamado, lá no Acre, né? Prefeitura de Porto Walter. Como é chamado o sistema que constitui de uma política pública destinada à promoção, proteção
defesa de direitos humanos e fundamentais de adolescentes e jovens responsabilizados pela prática de ato infracional. Só pode ser aqui, ó, letra C, tá certo? SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Beleza? Quais são os princípios, né? Os princípios aí relacionados à execução dessas medidas. Os princípios, eles estão elencados lá no artigo 35, né, da lei do SINASE, que é o princípio da legalidade. Ó, não posso aplicar nenhuma medida que não tenha observância em lei, tá certo? Nem mais nem menos. Aqui é uma legalidade em sentido estrito. Eu não posso aplicar nem mais nem menos, apenas aquilo que a lei determina, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso, tá certo? Do que o conferido ao adulto. A gente vai ver que a medida socioeducativa, ela não é pena, tá certo? Embora o STF, né, e o STJ, eles entendem que pode haver prescrição, tá certo? Embora não seja uma pena, a gente entende que há prescrição das medidas socioeducativas. O que é prescrição? O Estado ele não pode mais aplicar aquela determinada punição. Beleza? Então, legalidade. Não pode o adolescente receber um tratamento mais gravoso, tá certo? Pessoal, pode um mais benéfico? Sim, certo? Excepcionalmente não, pode sim um tratamento mais brando. Inclusive, tem medidas que podem ser deixadas de aplicar, o MP ou o juiz podem deixar de aplicar determinadas medidas em troca de uma remissão, tá certo? Remissão também a gente estuda lá no ECA, beleza, gente? A remissão é o perdão, né, que é concedido, seja pelo Ministério Público antes do processo, antes da ação, ou durante a ação pelo juiz. E aí pode ser, ó, acumulado, né, o perdão com uma medida socioeducativa, porém mais leve, ou seja, posso dar um tratamento mais brando. Agora, mais gravoso? Não, certo? Então não pode ser dado um tratamento mais gravoso ou equiparado ao adulto. Criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, então o tratamento tem que ser realmente de acordo com o que determina o SINASE. Outro princípio na execução é o princípio da excepcionalidade. Excepcionalmente, aplicamos a medida socioeducativa. Irei tentar outro meio, né, para ser aplicada essa medida. Outra coisa também que deriva do princípio da excepcionalidade é a intervenção judicial de imposição de medidas, favorecendo-se os meios de autocomposição de conflitos. A gente sabe que a gente tem o princípio que estudamos lá no ECA, que é o princípio da intervenção mínima. A mesma coisa que da excepcionalidade. O judiciário ele só vai ser provocado em último caso. Quem é o órgão competente para aplicar as medidas de proteção? O Conselho Tutelar. Porém, o Conselho Tutelar não tem competência para aplicar medidas socioeducativas. Só que tem que entender uma coisa. As medidas socioeducativas podem ser aplicadas ao adolescente ou não, porque eu tenho também medidas de proteção que podem ser aplicadas ao adolescente. A criança, eu só aplico medida de proteção. Agora, ao adolescente, eu posso aplicar tanto a medida de proteção quanto a medida socioeducativa. Então, se for determinado uma aplicação de uma medida de proteção ao adolescente, o próprio Conselho Tutelar ele pode aplicar essa medida sem necessidade de intervenção judicial. A gente só convoca o judiciário excepcionalmente. Em último caso, quando não tem mais jeito, aí sim chama o poder judiciário, tá certo? Prioridade a prática ou medidas que sejam restaurativas. Pessoal, medidas restaurativas, daquelas que buscam ó, sempre uma reparação do dano, tá certo? E sempre que possível, ó, aí que atentam, né, às necessidades da vítima, tá certo? Então, dentro do tema justiça restaurativa, você estuda ali reparação do dano, né? O contato aí mais com a vítima, né? Ou uma composição civil dos danos, né? Bora reparar o dano, em troca você não tem ali uma aplicação de uma medida socioeducativa. Ou se for aplicar, que seja uma mais leve possível, tá certo?
Tem um autor chamado Juarez Cirino, que ele fala que as condutas desviantes do adolescente devem ser toleradas, porque são pessoas em desenvolvimento. Ao longo do tempo, eles podem, eles próprios, né, consertarem aí determinadas condutas, né, gente? Vamos seguir. Proporcionalidade, ó, as medidas que são aplicadas, elas devem ser proporcional. Não só proporcional, tem que ser contemporâneo e atual. Eu não posso aplicar uma medida que não seja necessária. Quais são as medidas socioeducativas? A gente tem, ó, a gente tem a liberdade a semi-liberdade, né, melhor dizendo, a liberdade assistida, temos a advertência, temos a prestação de serviço à comunidade, a internação e a semi-liberdade, tá certo? Então, cada uma é proporcional à prática do ato infracional. Então, eu não posso, por exemplo, aplicar uma internação se o adolescente, por exemplo, ele pichou um muro, né? Pichou uma biblioteca. Eu vou aplicar uma internação? Será que essa medida de internação privar o adolescente da liberdade, tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho o prazo, quais são os cabimentos na forma de execução das medidas. Mas, só para você entender aqui os princípios. Eu vou aplicar uma internação, sendo que o menor ele pichou um muro, ele pichou uma biblioteca. Será que é a medida proporcional? Será que é a medida mais adequada? É lógico que não, tá certo? Então, para uma medida, por exemplo, para uma pichação de um muro, de uma biblioteca, o adequado seria aplicar uma prestação do serviço à comunidade. Ou melhor, pode ser também uma obrigação de reparar o dano, já que envolve aí, né, bens jurídicos patrimoniais. Tudo bem? Então veja, proporcionalidade e a brevidade da medida. A brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial ao que diz o artigo 122 do ECA. Pessoal, a medida tem que ser breve, não pode ser uma medida posterior, tá certo? É aqui que entra o princípio da contemporaneidade. Contemporaneidade ou da atualidade, tá certo? Adianta eu aplicar uma medida socioeducativa a um adolescente 1 ano, 2, 3 anos depois? Talvez nem tenha efeito, né? O efeito educativo, o efeito impositivo, talvez não tenha mais aqueles efeitos, né, que as medidas elas buscam, né? Então tem que ter brevidade aí na medida, né, na medida em resposta, né, gente, ao ato cometido. Beleza? Individualização, tá certo? Eu preciso considerar, por exemplo, criança é criança, adolescente é adolescente. Criança são seres, ó, de 0 a 12 anos incompletos e adolescente completou 12 anos até 18 anos incompletos, tá certo? Completou 18 anos, já é maior, né? Já não responde mais pelo ECA. Então, eu preciso individualizar, considerar a idade de cada um, a capacidade. De repente, aquele menor ele tem uma limitação. Então, eu tenho que observar também a capacidade de cada um, as circunstâncias pessoais, né, do adolescente na hora de aplicar as medidas. Mínima intervenção. Ó, a gente viu aqui a excepcionalidade. O Poder Judiciário só atua em último caso. E aqui a intervenção mínima restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida, tá bom? Então, o Estado ele só vai intervir de forma mínima para poder aplicar a medida e ponto final, tá certo? Sem interrupção aí no caminhar natural daquele adolescente. Não discriminação do adolescente. Pessoal, o adolescente ele é sujeito de direitos, tem garantias processuais. Por exemplo, o adolescente ele não pode ser algemado sem que haja motivos. Tá bom? A regra é não algemar. Excepcionalmente, pode ser algemado desde que fundamentado na súmula vinculante número 11, tá certo? Então a regra é não algemar. Excepcionalmente, sim, pode algemar. O menor, né, o adolescente aqui, ele pode ser colocado em compartimento fechado de viatura? Aí não, tá certo? Ele não pode ser colocado.
Já tem súmulas, inclusive, nesse sentido. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, do gênero, da nacionalidade, da classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Então não posso discriminar o adolescente por sua opção, né, ou por suas escolhas. E o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, gente, no processo socioeducativo. Vocês vão ver que tem medidas que buscam o vínculo familiar, a aproximação com a comunidade, como por exemplo na liberdade assistida. Entende-se por medida socioeducativa aquelas previstas lá no artigo 112 do ECA. Quem não conhece ainda as medidas socioeducativas, recomendo fazer uma breve leitura do artigo 112 do ECA para pelo menos ter contato, né, gente? Ter contato aí com essa lei. Aliás, você começa a estudar uma determinada matéria, seja ela em direito ou em legislação, fazendo a leitura da lei, certo? Vai lá no site do Planalto, coloca lá o número da lei e começa a fazer a leitura, para depois você partir para uma aula, partir para uma jurisprudência, partir para a doutrina, tá certo? Um resumo em PDF. Então, o primeiro passo é a lei. O restante vai derivar da lei. A aula deriva da lei, a doutrina deriva da lei, a jurisprudência é a melhor aplicação da lei. Então, tudo vai estar na lei. Então, se você parte para as decisões ou para a doutrina, acaba não entendendo determinados pontos ali da lei, tá certo? E, aliás, aquilo que é cobrado em prova, né, na maioria das questões, vai estar na lei, né? Então, ou seja, a lei tem que estar em tudo. Olha só, entende por medida socioeducativa aquelas previstas no 112 do ECA, beleza? As medidas socioeducativas, né, estão no ECAS. Agora, quais são os objetivos dessas medidas socioeducativas? Aqui que é interessante. Primeiro, a responsabilização do adolescente. Então, eu vou responsabilizá-lo pelo ato praticado, mostrando, né, as consequências da prática do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Integração social do adolescente, então também é um objetivo aqui das medidas. Garantia de seus direitos individuais, sociais, né, cumprimento do seu plano individual de atendimento. Veremos ao longo da aula o que é o plano individual de atendimento na aplicação das medidas. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação da liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. A gente vai ver, por exemplo, que a internação, quando ela é internação permanente, prazo máximo de 3 anos, tá bom? Ou até ele completar 21 anos, que aí teremos a liberação compulsória. Mas o inciso terceiro é importante, a parte final, com o parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos. Então, o ato, né, gente, o objetivo, né, da aplicação dessas medidas, né, socioeducativa, é desaprovar a conduta e efetivar aquilo que está na sentença, ou seja, cumprir aquilo que foi determinado pela sentença. Então, se a sentença é de internação, vai ser aplicada internação, lógico, observado os limites que impõe a lei. Lembra do princípio da legalidade? Então não pode extrapolar aquilo que a lei determina, tá certo? Professor, pode menos? Depende de que momento. Por exemplo, na sentença, não, vai ser aplicado ali exatamente aquilo que a lei determinou, nem mais nem menos. Agora, existem certos momentos em que pode ser substitutiva, pode ser substituída a aplicação de uma medida socioeducativa por uma remissão, a gente acumulada aí com uma mais branda, tá certo? Então, a gente vai ver aí como é que é feita essa execução
dessas medidas. Olha só, prova, né? Questão de prova, Fortaleza, viu? 2024. De acordo com a lei federal do SINASE, vamos lá, ela quer aqui, ó, entende-se, né? Entende-se, na verdade, ela quer o conceito de SINASE, essa questão. De acordo com a 12.594, entende-se por SINASE. Vamos lá. Letra A. O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital, municipal, bem como todos os planos, políticas, programas específicos de adolescentes, de atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Letra A é o nosso gabarito, né, gente? Aquilo que está previsto, ó, no artigo 1º aqui da lei, artigo 1º, parágrafo, né, parágrafo aqui também primeiro, beleza? Letra B, previsão da concessão de benefícios extraordinários, enaltecimento de, tendo em vista tornar público o reconhecimento. Gente, primeiro, as medidas são privadas, não tem nada de tornar público aqui, inclusive, sob pena de punição, né? Quem fica divulgando aí as decisões ou a prática, né, de ato infracional. Prestação de serviço à comunidade e credenciamento das entidades assistenciais. Não, o SINASE não é isso daqui, ó. Integração das ações socioeducativas para estimular a autonomia e melhoria em relações interpessoais. Também não, só inchação de linguiça, né? Gabarito aqui, letra A. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas para adolescentes em conflitos com a lei. Elas se constituem em medida socioeducativa em regime fechado. Gente, não, jamais, ó. O menor não pode pegar uma pena de reclusão. Isso aqui é proibido, tá certo? Medida socioeducativa em meio aberto. Prestação de serviço à comunidade, perfeito. Liberdade assistida, perfeito. E medidas socioeducativas de privação de liberdade, não de reclusão, tá certo? Como semi-liberdade e internação, tá? Ó, gabarito letra B. Medida socioeducativa de convivência familiar, prestação de serviço à família, não, gente, é prestação de serviço à comunidade, viu? Não família. Convívio social, ações para situação de violência e segurança alimentar e medida socioeducativa em meio fechado, prisão, não, jamais. Lembra, o tratamento tem que ser diferenciado. E aqui, ó, residência inclusiva, abrigo institucional. Não, a medida socioeducativa não pode ser aplicada ou cumprida em estabelecimento que funcione como abrigo. Beleza, gente? Eu botou casa lá, casa de passagem, mas tá errado. Gabarito aí, portanto, letra B. Tem mais questões aqui, então bora fazer mais questões. Marque a alternativa correta sobre o SINASE. A aplicação das medidas socioeducativas no âmbito do SINASE ocorre sem a necessidade de acompanhamento técnico. Já está falso. Tem que ter o acompanhamento técnico juntamente com um plano de atendimento individual. O SINASE prevê que os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas devem ser privados de acesso à educação. Pelo contrário, a medida ela tem que ter cunho educacional, beleza? Então vai ter sempre atividades voltadas à educação. O SINASE define diretrizes para a aplicação de medidas socioeducativas de adolescentes, né, em conflitos com a lei, assegurando a responsabilização e reintegração social. E letra D, as medidas socioeducativas previstas no SINASE são exclusivamente punitivas. Não, gente, elas não são punição porque não são penas, certo? Elas são medidas educativas. Portanto, letra C é o nosso gabarito. Mais uma.
Prefeitura de Marechal Traumaturgo, Acre, ó. Mesma prefeitura aqui, né? Da questão anterior. O SINASE estabelece diretrizes para exclusão do adolescente de qualquer forma de assistência. Não, gente. Então, nada, ó, pelo contrário, é inclusão. Medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes em conflito com a lei, priorizando a reintegração social, tá bom? Então, tudo que voltar para a reintegração social, convívio familiar, tem a ver com o que dispõe aí como diretrizes do SINASE. Aplicação de medidas punitivas com foco exclusivamente disciplinar, tá bem não? Restrição do atendimento socioeducativo apenas ao adolescente em punição de privação de liberdade. Não, gente. Quais são as medidas que são de privação de liberdade? Ó, internação, tem a semi-liberdade. E não é verdade. As outras também têm aí o atendimento, né? O atendimento também socioeducativo. Como exemplo, ó, advertência, a prestação de serviço, né? A comunidade. Você tem a liberdade assistida também como exemplos, né, de atendimento socioeducativo. Vamos mais uma. No Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes em conflitos com a lei deve considerar a exclusão dos direitos fundamentais, não, gente, o respeito aos direitos fundamentais, a priorização de medidas privativas de liberdade, gente, não, a prioridade é as medidas mais brandas. Excepcionalmente, aplicam-se as mais graves. Individualização do atendimento, respeitando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Gabarito letra C. Aplicabilidade, ó, possibilidade de aplicação de penas. Não, já para por aqui, viu? Não posso aplicar uma pena menor. Equiparadas, viu, a do sistema penal adulto. Piorou, beleza? Pessoal, bora para um rápido intervalo e na sequência a gente volta dando continuidade aqui à nossa aula de Lei do SINASE. A gente se fala no próximo bloco.